Começaram semana passada de forma pacífica. Moradores vêm saindo às ruas na capital e em pelo menos outras 10 cidades. As últimas 3 noites foram as mais tensas. A polícia usou gás lacrimogênio contra a multidão e soldados foram enviados para patrulhar prédios do governo. Ao todo, 600 pessoas foram detidas, metade só na noite de ontem. Uma pessoa morreu e 49 ficaram feridas. Alguns manifestantes incendiaram carros da polícia, outros denunciaram o excesso de força dos agentes. A crise econômica que inflamou o levante popular 7 anos atrás é o principal motivo agora também. O preço de produtos básicos e de medicamentos subiu, mas os salários não acompanharam, encarecendo o custo de vida. A Primavera Árabe, que derrubou o ditador da Tunísia, Zine Ben Ali, no poder havia mais de 20 anos, incentivou movimentos revolucionários em outros países da região, como o Egito e a Líbia. Mas de lá para cá, a Tunísia trocou de governo 9 vezes e foi alvo de vários ataques terroristas. Mesmo assim, o atual primeiro-ministro insiste que 2018 vai ser o último ano difícil para os tunisinos. Tony. Cecília, obrigado. Boa tarde. A polícia francesa procura 2 criminosos que roubaram joias avaliadas em mais de 4 milhões de euros dentro do famoso Hotel Ritz, em Paris. É o que você vê na reportagem do correspondente em Paris, Rodrigo Alvarez. Paris já estava escura às 6h30 da tarde de ontem, quando 5 ladrões chegaram ao Hotel Ritz, armados com pistolas e machados. Essa mulher estava no bar do hotel. Disse que viu os bandidos armados e com o rosto coberto e logo fugiu. Eles foram direto quebrar os vidros da joalheria. Roubaram o que conseguiram, encheram as sacolas com joias. Um roubo estimado em 4,5 milhões de euros, aproximadamente 18 milhões de reais. 3 ladrões, no entanto, acabaram presos quando terminavam de jogar os sacos com as joias por uma janela. Hoje, depois de uma operação policial, técnicos vieram reparar os vidros e a vida no hotel começou a voltar ao normal. O Hotel Ritz fica aqui na Place Vendôme, um dos endereços mais luxuosos de Paris e do mundo. Já foi a casa da estilista Coco Chanel e do escritor Marcel Proust. Abrigou a princesa Diana na última noite da vida dela. E, curiosamente, foi um dos cenários de um filme com Audrey Hepburn que tinha como título Como Roubar $1 Milhão. Mas os ladrões que roubaram 4,5 milhões de euros ontem aqui não entraram pela porta principal. Eles entraram aqui pela rua de trás, numa parte bem menos luxuosa. E na saída deixaram cair uma das sacolas com as joias. A polícia ainda vai calcular quanto pôde ser recuperado com essa parte que os ladrões deixaram. E esse, vamos lembrar, é o segundo roubo de joias na Europa em pouco mais de uma semana. O outro foi das joias da família real do Catar, que estavam expostas no Palácio Ducal, em Veneza, na Itália. O valor exato delas não foi divulgado, mas especialistas falam em milhões de euros. As joias ainda não foram recuperadas e os bandidos permanecem foragidos. No Rio, a polícia está fazendo uma operação contra quadrilhas de roubo de carga. 11 pessoas já foram presas. Escutas autorizadas pela Justiça registraram ladrões reclamando da carga roubada. A reportagem é do Leslie Leitão e da Raquel Honorato. Pegou de leite. Qual leite? Quantos mil? 75 mil leite LG. 75 mil leite LG. E aí, fala o quê? Você acha que isso daí não tá muito pouca não, mano? Tô cansado, não, mas para essa hora botou a missão. Essa hora não dá pra voltar não, véio. Já tá tudo engarrafado do outro lado já. É essa ou é nada. É para evitar crimes como esse que a Polícia Civil fez hoje mais uma operação com 330 homens. Foram 6 meses de investigação da Delegacia de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O objetivo era prender 25 pessoas ligadas ao roubo de cargas. Muitas vezes, os bandidos descobrem o conteúdo e o valor da carga no momento do assalto, pela nota fiscal que fica com o motorista. Linguiça toscana, 180 mil. 180 mil? É, linguiça toscana. Na ação de hoje, 11 pessoas foram presas, a maioria em Acari, na zona norte do Rio. Com a ajuda de escutas autorizadas pela Justiça, os policiais descobriram que os criminosos desse bando agiam principalmente na Avenida Brasil, uma das principais vias de acesso ao Rio.
Ontem, outra quadrilha foi presa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Essa roubava principalmente cargas de alimentos e de eletroeletrônicos. Segundo a polícia, nos últimos 6 meses, esse bando atacou caminhões diariamente. O chefe do bando era Herbert da Silva Pinto, conhecido como Gabeira, que foi preso. Ele coordenava as ações dos criminosos. Tu vai ficar atrás do caminhão, parceiro. Tu vai ficar atrás de caminhão. Aqui na frente, aqui, ó. Pega logo, parceiro. É a grandona, hein? Aí, essa daí da frente do ônibus aí, ó. Frente vermelha. Os trabalhos continuam, são identificados e para a economia do Estado isso é muito salutar, né? E tem um caráter educativo também para quem está pretendendo realizar esse tipo de crime. No interior de São Paulo, uma investigação descobriu uma quadrilha que fraudava quitação de dívidas e ficava com dinheiro de ações judiciais relativas a perdas de planos econômicos. 4 advogados foram presos hoje. A reportagem é do João Carlos Borda, de Ribeirão Preto. Os policiais civis e os promotores foram às ruas para cumprir 7 mandados de prisão. O principal alvo era o advogado Renato Vidal, apontado pelos investigadores como o chefe do esquema. Ele foi preso em casa e negou participação. O irmão do advogado tentou impedir a gravação. O esquema funcionava assim. Os suspeitos conseguiam captar ilegalmente cadastro de clientes de bancos e entravam com ações judiciais sem que as pessoas soubessem que o nome delas era usado. Eles usavam também uma associação para atrair quem tinha o nome sujo na praça. As vítimas assinavam procurações sem nenhum conhecimento e os advogados entravam com ações contra empresas e ficavam com o dinheiro. A suspeita é de que o golpe chegou a 100 milhões de reais. Os policiais tiveram que estourar a porta de um escritório de advocacia e de uma associação de consumidores, suspeitos de envolvimento no esquema. Muita documentação foi apreendida. O advogado Ranzi Cury da Silveira foi algemado. Outro advogado preso, Ângelo Luiz Feijó, não conseguiu dar explicações. Denúncia contra os senhores de fraude. Os senhores estariam fraudando para receber dinheiro de negociações que nem faziam. Desconheço. Só no Fórum de Ribeirão Preto, os 4 advogados presos hoje tinham 50 mil ações. Diante disso, instaurará um procedimento administrativo para apurar esses fatos, caso seja antiético, então que pode resultar numa penalidade de uma simples advertência ou numa suspensão temporária ou até mesmo a exclusão dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. A nossa produção ligou para o escritório da Associação Pode Mais, mostrada na reportagem, mas ninguém atendeu. O advogado César Augusto Moreira, que defende todos os suspeitos presos, diz que não vai se manifestar porque ainda não teve acesso aos autos. Este ano, todas as universidades federais vão ter cota para pessoas com deficiência física. Algumas já estão se adaptando, como mostra a repórter Cristiane Leite, de BH. Toda universidade federal já reserva 50% das vagas para cotas raciais e sociais. Parte dessas vagas, a partir de agora, vai para os deficientes. A Universidade Federal de Minas Gerais já está se preparando. A expectativa é receber até 700 calouros, que deverão apresentar laudo médico e passar por perícia. As necessidades dos deficientes variam muito, mas alguns equipamentos para ajudar no aprendizado já estão disponíveis. Num lugar tão grande, como o deficiente visual pode se orientar sem o piso tátil? Também não vai ser fácil para quem depende de uma cadeira de rodas. E mais, faltam elevadores e banheiros adaptados em alguns prédios. A UFMG admite que precisa dar muitos passos para garantir a acessibilidade. Não tem cabimento a gente colocar as pessoas nas instituições de ensino superior se a gente não oferecer o suporte necessário ou a acessibilidade necessária para isso. Para concorrer às vagas nas universidades federais pelo SISU, o aluno precisa ter estudado em escola pública e feito o Enem. Na Universidade Federal de Ouro Preto, 35 alunos com deficiência foram aprovados pelo SISU no semestre passado. No campus, faltam elevadores, rampas e piso tátil, mas já tem um programa que treina professores e oferece monitoria. A gente precisa de uma equipe que seja preparada, que seja uma equipe
conhecimentos específicos. O Aleph nasceu com uma síndrome que dificulta a concentração e a interpretação das matérias. Ele entrou para a universidade pelo sistema de cotas e já faz planos para quando se formar em letras. Eu quero ser escritor de livro, de série, de filme. Ele será um ótimo profissional e é isso que o nosso Brasil precisa, de bons profissionais. As inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada para Universidades Públicas, poderão ser feitas a partir do dia 29 de janeiro. Você vai ver a seguir, a advogada-geral da União se reúne com Temer para decidir o que fazer com a indicação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. E a robô que vem surpreendendo os humanos. A gente volta já.